Fala, meu povo! Vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste, analisando essa decisão do Eduardo Bolsonaro em ficar nos Estados Unidos. É nítido um reboliço gigantesco aqui no Brasil. Acredito eu que eles não contavam com a astúcia do Eduardo Bolsonaro, né? A astúcia do Eduardo Bolsonaro em ficar lá. Achou que ele viria, perderia o seu passaporte e ia ficar tudo tranquilo. Quando receberam a notícia de que ele vai ficar lá, 2 horinhas depois foi lá, não, nós não queremos mais tomar o passaporte deles, vamos arquivar isso aqui. Aí ele chegaria aqui, eles inventariam outra coisa e bal nele, colocariam ele no chilindró, né? E aí a gente já sabe o resto da história. Vamos para mais um vídeo. Se ainda não é assinante Revista Oeste, chama eles lá. O atendimento é bem rápido e tranquilo e você vai estar ajudando o canal da Revista Oeste a crescer ainda mais. Lúcio Ferraz, que é o nome que está no RG de Lúcifer, também conhecido como um seu nome social, Rivaldo Jesus. Alexandre de Moraes deve ser alvo de sanções importantes por parte dos norte-americanos. Acompanhem. O Alexandre de Moraes, ele é um ditador muito sarcasmo, né? Ele deve estar se deleitando agora com essa situação, mas também o lado racional dele deve ter ligado o alerta. Fica tranquilo, Alexandre de Moraes. Vamos ver quem vai rir por último nessa história toda. Eu acho que vai haver, né, audiências públicas dentro do Congresso, talvez até audiências públicas dentro da Casa Branca, envolvimento talvez da porta-voz, né, a Caroline Leviat, lá do Trump, que tem feito um trabalho sensacional. Quem sabe ela receba perguntas da imprensa, e cada vez mais o Alexandre de Moraes ele vai ficar famoso aqui nos Estados Unidos. Eu acho que dificilmente ele vai conseguir escapar dessas sanções, seja do visto, seja de uma sanção que venha pela lei Magnitsky, né, que é dada aos abusadores e violadores de direitos humanos. E isso daí, para que as pessoas entendam, é a chamada morte financeira da pessoa, é a pena de morte financeira. Ou seja, o Alexandre de Moraes ele não vai conseguir ter sequer um cartão Visa ou um cartão Mastercard para comprar uma blusinha da Shein que venha lá da China. Esse provavelmente vai ser o futuro do Alexandre de Moraes. Quem disse que o Alexandre de Moraes precisa de cartão de crédito? Não, mas tudo bem. O pai de Eduardo Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, também participou do programa Oeste Sem Filtro e, ao falar sobre a decisão de seu filho, Eduardo Bolsonaro, disse que prefere o filho nos Estados Unidos livre do que ameaçado aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Eu prefiro ele nos Estados Unidos livre do que sendo ameaçado aqui dentro do Brasil. E o que a gente procura fazer? Da minha parte, todo o apoio ele vai ter. Pode continuar aí, se bem que eu não mando mais nele, tem 42, 43 anos de idade, mas ele está fazendo um excelente trabalho, e vai continuar fazendo um excelente trabalho por todos nós aqui no Brasil. Agora, isso que aconteceu no dia de hoje é repercussão na mídia no mundo todo. Cada vez mais o mundo vai tomando consciência que o Brasil não vive uma democracia, que tem uma pessoa aqui que, quando se fala em ditadura, esperava sempre que essa ditadura viesse do chefe do executivo, e não vem, vem de um outro poder. Na mesma entrevista concedida ontem ao Sem Filtro, Jair Bolsonaro afirmou que ele, ajoelhem-se, incréus, Alexandre de Moraes, quer a eliminação de suas liberdades e que é uma vítima de perseguição implacável para tirá-los das eleições de 2026. Ouçamos. E pelo que parece, né, o senhor Alexandre de Moraes não quer me ver longe numa possível disputa o ano que vem. Então isso tudo acontece na vida da gente, a perseguição implacável, tá, e quer nos tirar da disputa eleitoral do ano que vem, como viram que está bastante fragilizada as inelegibilidades, resolveram partir com tudo ou nada agora para essa história sem pé nem cabeça de golpe. Tá? Então é esse problema que a gente atravessa, a imprensa especulando agora que eu vou fugir para a embaixada dos Estados Unidos. Não vou fugir não. Não vou sair do Brasil.
Imprensa especulando. Para mim é a imprensa com o cu pelando mesmo. É essa a verdade, porque eles ganham muito dinheiro do governo para fazer propaganda. Porque nós temos muitas pessoas que assistem todos os dias o nosso programa e esquecem de dar like, esquecem de compartilhar. Eu vou fazer um apanhado do que nós discutimos ontem para nós continuarmos a discussão a partir da entrevista exclusiva dada pelo Jair Bolsonaro e pelo Eduardo Bolsonaro. Ontem, isso foi a notícia do dia aqui no Brasil, não só no Brasil, mas também em boa parte do mundo civilizado, de que Eduardo Bolsonaro, deputado federal, eleito pelo Partido Liberal, o PL aqui de São Paulo, eleito mais uma vez, e muito bem, aliás, como deputado federal, prestes a assumir a presidência da Comissão de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados. Comissão na qual ele seria, de fato, uma barreira aos negócios duvidosos, para não dizer obscenos e pornográficos, que o governo federal quer celebrar com uma das ditaduras mais longevas da história, que é a China, e que também, como presidente da Comissão de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados em Brasília, teria instrumentos muito mais eficientes para tratar da perseguição política que acontece dentro do Brasil, porque vale ressaltar, o Brasil faz parte da Organização dos Estados Americanos. O Brasil faz parte do Mercosul. O Brasil é signatário da maioria das resoluções da ONU, inclusive se compromete a seguir a Carta de 48, que estabelece os direitos e garantias fundamentais e universais do ser humano. E porque ele faz parte de diversas organizações internacionais e é signatário de diversos documentos da ONU, em especial a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Brasil não pode se dar ao luxo de deixar de ser um Estado democrático. Não pode se dar ao luxo, mas deixou de ser. Deixou de ser. Esvaziou a palavra democracia e Alexandre de Moraes vem tomando medidas à la Gengis Khan, à la Hitler, à la Mussolini, à la próprio Satanás e chamando-as de decisões jurídicas, aplaudido assim por uma casta de advogados que sequer deveriam ser chamados de profissionais do direito, mas, com todo respeito aos prostitutos e às prostitutas, profissionais do sexo alheio, porque eles recebem para que os outros se... Aplaudido porque ou ganham muito dinheiro ou são muito estúpidos. Bolsonaro é um perseguido. Não importa se ele quis dar um golpe de Estado, quero deixar aqui bem claro, se ele tentou dar um golpe de Estado, se ele pensou, se ele ama a democracia, se ele odeia a democracia, não importa. O que importa é que Jair Bolsonaro é vítima de uma perseguição política pela ausência absoluta do devido processo legal. E da mesma maneira, Eduardo Bolsonaro, seu filho, e um dos prováveis presidenciáveis a continuar a inelegibilidade do pai, também decretada pelo judiciário a revelia de qualquer dispositivo legal. Ele, que apareceu nas conversas da Vaza Toga, junto com a Revista Oeste. A Revista Oeste, precisamos desmonetizá-la, precisamos aniquilá-la. Aí o assessor do TSE diz, mas eu só achei matéria jornalística. E diz Ayrton Vieira, lacaio, capanga, miliciano, cangaceiro de Alexandre de Moraes, use a sua criatividade. E um dos nomes
a serem perseguidos e quiloçar presos por essa turmazinha da criatividade era Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que tem uma relação próxima com a família Trump, que tem um diálogo contínuo com parlamentares importantes do Partido Republicano nos Estados Unidos, ao final de fevereiro, ao invés de fazer como Barroso e brincar de Clóvis Bornai na avenida, foi aos Estados Unidos tratar de problemas realmente sérios à democracia, realmente caros à democracia brasileira. Neste meio tempo, Lindinho, que já foi bonito, hoje está a capa da gaita, é um hipócrita que eu perdoo, porque Deus o castigou muito forte, fazendo-o acordar ao som da voz de Gleisi Hoffmann todo santo dia. Processou, fez um pedido à PGR para que apreendesse o passaporte de Eduardo Bolsonaro, porque ele estaria vilipendiando o judiciário brasileiro no exterior. Coisa que Cristiano Zanin, hoje ministro do STF, fez quando era advogado de Luiz Inácio Lula da Silva. E diante dessa iminente prisão, ou dessa iminente apreensão de passaporte, Eduardo Bolsonaro tomou uma difícil decisão: licenciar-se sem remuneração, porque, e essa frase eu achei muito interessante, no Brasil não existem mais instrumentos para lutar contra Alexandre de Moraes. E de fato não existem. O Senado poderia se chamar sem nada. Nós temos ali um bando de capados, de inúteis, todos os 81, sem exceção. Essa é a minha opinião. A Câmara não consegue fazer uma obstrução na forma regimental e Alexandre de Moraes dobra a aposta, porque aqui no Brasil nós temos um Congresso de covardes. Ou até mesmo um outro bem intencionado, mas burro demais para fazer alguma diferença. E ele fica nos Estados Unidos. Decide ali ficar, porque com toda razão, no Brasil não existem mais instrumentos contra Alexandre de Moraes, assim como a certo momento na Alemanha, na década de 30, ao final da década de 1930, não existiam mais instrumentos internos contra Adolf Hitler. E ele deu uma entrevista exclusiva ao Oeste, ao lado de seu pai, que é, repito, independentemente de gostar de democracia, ser democrático, ser uma pessoa boa ou má, ser culpado ou inocente, independente de qualquer coisa, é um perseguido político por não ter garantido a seu favor o devido processo legal, vem e trazem estas novidades. Então, fazendo esta recapitulação de tudo que acontece, quero começar com o nosso convidado, Eli Vieira. A palavra é sua. Pavinato, eu acho que a mensagem do Eduardo Bolsonaro ao ficar é o seguinte: não existe mais segurança jurídica no Brasil. O estado é de insegurança jurídica total. E como refutá-lo? Né? Porque sim, em 2016 a STF dizia que a prisão era em segunda instância. 3 anos depois, não é mais. Então, e agora também com a expansão do foro privilegiado, né? O político pode estar fora do cargo para o qual ele foi eleito, que o STF ainda se julga competente para julgá-lo, né? Mesmo se ele voltou a ser. Então, ele nunca volta a ser um cidadão comum mais. Isso é engraçado, porque antes de 1999, era assim. A pessoa cometia qualquer coisa, em razão da função que um dia ocupou, estava dentro do foro privilegiado. Foi recentemente, agora do século XXI, que este STF, aliás, a maioria dos ministros que ali estão, é que tomaram essa decisão, que enxugou, falou, não, é aquilo que se faz dentro do mandato, em razão do mandato e com ação penal iniciada durante o mandato. Eles voltaram ao entendimento anterior a 1999. Pois é, e tem agora uma narrativa que é a ameaça à soberania nacional, que foi dita até pelo José Dirceu, foi um dos principais pontos dele ali no discursinho de aniversário dele, com presença de Hugo Mota, presidente da Câmara, e outra patotinha bem importante ali, né? E quando é que começou? Não sei se você lembra, Pavinato, quando é que começou essa narrativa de ameaça à soberania? Eu lembro tudo. Então, há um ano,
Eu publiquei com o meu colega David Agape e o Michael Schellenberger, o nosso colaborador americano, os Twitter Files Brasil. Foi ao ler a nossa reportagem no perfil do Schellenberger que o Elon Musk começou a brigar com o Alexandre de Moraes. E foi ali que começou a narrativa da ameaça à soberania nacional. Então, porque não tinha resposta. Inclusive, o pessoal fez um esforço para fingir que só o Schellenberger fez tudo sozinho, porque ele é americano. Então, e aí casa muito com a narrativa da esquerda, não só brasileira como latino-americana, que os Estados Unidos são o demônio do mundo. Então, um americano veio aqui afetar nossa soberania nacional. Quem nessa relação bilateral Estados Unidos e Brasil, quem primeiro pisou no território alheio foi o Brasil. Foi Alexandre de Moraes com ordens ilegais de censura a uma empresa estrangeira que opera no Brasil. Você já ouviu falar do inquérito policial número 1361 de 2018? Me ilumine. Alguém já ouviu falar? Não. É um inquérito policial que foi aberto por suspeita em fraude no sistema do TSE, inclusive nas urnas. Ah, sim. Autorizado pela Rosa Weber. Esse inquérito sumiu. Mas eu tenho. E qualquer dia eu vou falar dele. Professor Suano. Maravilhoso isso que você está falando. Eu estou bem curioso para ver esse inquérito agora. Pavinato, primeiro eu vou fazer uma consideração acerca do Eduardo Bolsonaro. Ele está absolutamente certo no que ele está fazendo. A questão não é apenas da insegurança jurídica. É que ele sabe a importância política que ele tem, a importância política que existe. É isso aí, pessoal. Agora a gente pensa, né? Quem imaginaria, quem poderia imaginar há uns 10 anos atrás que tudo isso que a gente está vendo, vivendo, seria revelado, seria vistos a olho nu durante o dia? Os caras fazendo isso a olho nu durante o dia, gente. Quando, na verdade, lembra lá da Vaza Jato? Aquilo ali também, tudo aquilo ali foi feito a olho nu. Tudo aquilo ali foi feito para todo mundo ver. Só que a rede de esgoto tava abá, né? O abá tava cantando, para que vai falar? Aí na hora que estourou tudo, na hora, quando não dava mais, quando o jornalista recebeu, vazou, né, a matéria, procurou, olha, vocês querem publicar a matéria ou eu posso passar para o outro jornal concorrente? Que aí eles lá dão em primeira mão e aí vocês de toda forma vão ter que acabar falando sobre esse assunto. Não tinha para onde correr, eles tinham que falar. Não dava, por que eles não falou antes? É porque não tinha vazado. Se não vazasse, não tem como fazer tudo aquilo ali no secreto, né? Uma hora ia vazar. E aí aconteceu tudo que a gente viu e eles estão apagando arquivo por arquivo, né? Primeiro foi a destruição dos pendrive, e ali começou a apagar o negócio. Ali a gente viu não, né? Ali a gente já perdeu. Ali nós já perdeu. Infelizmente. Poderia ter feito uma cópia, porque se tem a cópia daquele negócio ali, se tem a cópia, eles não teriam como arquivar, esconder tudo, soltar, liberar. Só faltam eles agora querer devolver o dinheiro dessa turma aí. Só faltam isso, querer devolver o dinheiro da turma. Estava abrindo uma matéria ontem em que os caras da roupa grande, né, estão dificultando, endurecendo as leis para quem quer ser CAC, para quem quer comprar, né? Só que os bandidos não têm essa dificuldade, né? Para eles é ferramenta, né? Para eles é ferramenta de trabalho. Qual é o trabalho deles?
a pagar algumas pessoas e desapropriar trabalho. O negócio é que para eles tem salários aí exorbitantes, né? Nada contra isso. Tenho, na verdade, tenho sim. Tenho, né? Ganham muito dinheiro. O Estado geral, né? O Estado em geral. Eles ganham muito dinheiro, mas quando você precisa deles, eles não te atendem pelo tanto de dinheiro que a gente paga. Eles não atendem a gente dá metade do nosso trabalho para o Estado. Aí quando você precisa dele, você não tem. Você demora 2, 3 dias para resolver. Isso eu estou falando de probleminha que você tem que ir lá resolver. Ah, tem que ir lá assinar um documento. Você perde 2, 3 dias lá para assinar. Você perde seu dia, vai e volta, não dá certo. Uma coisa que eles poderiam, que eles recebem pegando metade do nosso salário anual, eles poderiam fazer de lá, a gente só mandava, ó, preciso disso. Aí ele mandar para eles lá resolveriam, te mandariam o documento pelo e-mail, você fosse ali na Lan House, pegasse esse papel, ou tivesse alguém que trazesse esse papel até você dava, vinha um motoboy aqui, recolher aí nos bairros todos, levava, para não ter que o trabalhador que paga eles lá perder um dia de trabalho para resolver essas coisas. Aí eu não vou nem falar em questão de saúde, saneamento básico, buracaiada no asfalto, escola, ensino, né? O ensino hoje está uma benção, né? Maravilha, nossa. Segurança. Os caras não estão nem aí. Eles querem é que o povo se erre. Infelizmente, é a realidade do nosso Brasilzão hoje, né? Lula diz que ganhar carro da Toyota seria, abre aspas, corrupção. E ganhar esses tantos 11 containers de joia, o que seria, hein, Barbudinho? O que seria 11 containers, né? Quer desviar foco, né? Quer se passar de anjo aqui, né? Os onzinho dele, né? Os onzinho já vai. Esse é meu presidente! O mais honesto do planeta! Ele lança essa aí, o povo vai à loucura, a delírio, enquanto não conseguem comprar uma cartela de ovo. Né? As narrativas são apaixonados por narrativa e a barriga tá vazia, né? STJ decide que falas de Bolsonaro sobre urnas não podem ser alvo de ação popular. Agora, né? Por enquanto, então sentiram aí, tomaram, a turma tomou um no queixo, sentiu o golpe, pediu tempo. Agora vão dar aquela segurada, né? Aquela enroladinha para tentar escapar dessa investida que foi o filho do ex-presidente Bolsonaro ficar nos Estados Unidos. Agora eles querem, como é que fala? Não aceitar o licenciamento dele, né? Não aceitar, não existe essa de não aceitar, né? Se o cara pediu licenciamento, licença, eles vão ter que aceitar, pô. Pediu, tem que aceitar, não tem essa de não aceitar a licença do cara. Olha as ideias dos caras. Olha as ideias dos caras, né? Quer forçar o cara a vir pra cá, estão com ó. Não passa uma agulha. Não passa uma agulha.